nós estamos aqui presentes numa disciplina chamada de seminários. E ela acaba incluindo todos os estudantes, desde os estudantes que, na verdade, iniciaram o curso até os formandos. Tá. Então, por isso que eu comentei, assim, acaba sendo bem abrangente, né, nesse momento. Eu gostaria apenas de fazer uma pequena introdução a respeito dos seus estudos e também a apresentação. Aí, posteriormente, eu passo a palavra. Pode ser, professor? Pode ser, claro, Renan. Ótimo. Então, tá. Pessoal, então, rapidamente, fazendo uma pequena apresentação do professor Ronaldo Angelini, eu vou aqui só tirar o meu vídeo e também o meu... Agora eu não estou escutando nada. Ah, tá certo. Ele possui graduação em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais pela Universidade Estadual de Maringá. Realizou seu pós-doutoramento no Departamento de Zoologia da Universidade de Cape Town, África do Sul. É professor associado na Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Engenharia Civil, desde 2010, ministrando aulas para os cursos de graduação em Engenharia Ambiental, em que já atuou como coordenador, orientador dos cursos de mestrado e doutorado em Ecologia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e instrutor do mestrado em Engenharia Civil e Ambiental. Tem experiências na área de ecologia, com ênfase em modelos ecossistêmicos, para subsidiar o manejo pesqueiro e também a interface entre ecologia e engenharia. Então, agora eu passo a palavra para o professor. É uma honra recebê-lo aqui presente, né? Mesmo que seja remoto. O professor, eu só adianto, eu tive um contato faz, basicamente, eu acho que em torno de 10 anos, né? A gente se conheceu pessoalmente em um curso na Federal do Paraná. E após isso, volta e meia, eu entrei em alguns contatos com o professor, seja por material, né? E outras formas como essa, né? Para participar de uma palestra, né? Então, muito obrigado, professor. Valeu, Renan. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, então, como o Renan falou, né, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, todas essas pesquisas, né, elas foram direcionadas com o ecossistema. E, especificamente, com a ferramenta que eu vou falar um pouquinho aqui, um software chamado EcoPark. Tá, obviamente, nós não vamos detalhar, mas eu vou dar uma geral de ecologia. Espero que... Não sei como que vai ser a dinâmica, acho que eu vou falar tudo e depois, no final, tem as perguntas, né? Acho que vai ser a melhor maneira, né? Qualquer coisa, se eu precisar parar ou se cortar, vocês me avisam pelo chat, tá? Eu também, né? Se eu... alguma coisa aqui, vocês podem me avisar pelo chat. Tá, bom, eu estou aqui em Natal, então se tiver muito ruído ao fundo, porque está calor aqui, eu vi aí que o Renan está de blusa, né, mas aqui continua calor, né, porque aqui tem duas estações, né, verão e inverno, né, então, assim, nós estamos agora no verão, né, mas de qualquer forma a janela está aberta, às vezes começa a uivar aí por causa do vento, né. Tá, aqui em Natal venta bastante, então pelo menos isso salva, né? Melhor do que Manaus, né? Bom, estou falando isso porque eu já morei em Manaus, já dei aula lá, já morei no Paraná, África do Sul, todas essas coisas, né? E por conta do meu trabalho, né? Da minha área de pesquisa. Tá? Bom, hoje eu vou falar para vocês, então, de ecologia de um modo geral, bem geral mesmo. E para começar do começo, como se diz, né? Tá? Então, assim, bom, a palestra tem esse nome, né? Ecossistemas Comunidade Ecológica, e
E assim, o que é uma unidade ecológica, né? Uma unidade ecológica, ela pode ser considerada um nível de organização. Então, em ecologia, a gente tem basicamente os 3 níveis de organização, né? A população, né? O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive num determinado local, né? Essa espécie, ela tem que deixar claro, né? Que é uma espécie, né? Então, tem aquela história, uma espécie é aquilo que um taxonomista competente diz que é, né? Então, essa é uma definição de espécie, né? Mas aqui, para nós, a espécie, então, é aquela população que deixa descendentes férteis, né? Porque você pode ter cruzamento de espécies diferentes, né? Mas o descendente, o híbrido, não vai ser fértil, né? No nosso caso, da população, então eu sempre gosto de ressaltar esse fato, assim, senão a população não se mantém, né? Então, a comunidade é o conjunto dessas espécies e o ecossistema é o conjunto das espécies mais os fatores abióticos, né? Então, esses seriam os 3 níveis de organização, né? As 3 unidades que a gente tem para estudar a ecologia, né? Nessas 3 unidades, o ecossistema é o patinho feio da história. Muita gente não considera, tem uma certa restrição, né? Porque como que você vai... então, eu digo que população são indivíduos de mesma espécie, eu tenho uma boa noção do que é uma espécie, apesar dela ser difícil de definir muitas vezes, mas eu tenho ali, né, a comunidade também, mas ecossistema, né, todos os sistemas são abertos, então como que eu vou fazer o delineamento, né, como que eu vou espacializar, como que eu vou colocar limite nesse ecossistema, já é um pouco mais complicado, né. Tá? Bom, isso parte do indivíduo, né? O indivíduo não é bem um nível de organização ecológica, né? Se você quer saber do indivíduo, você tem que estudar zoologia, botânica, né? Para saber onde que ele se insere, né? Dentro do contexto do grupo dele e tal. Então, fica por essa parte, né? E ecologia a gente pode definir, então, como a ciência, né, que estuda a ecologia, estuda os fatores que determinam a distribuição e a abundância dos organismos. Então, a distribuição, a gente quer saber onde, né, que ele está. A abundância, a gente quer saber quanto dos organismos, né? E os fatores que determinam, a gente quer saber, então, o que está influenciando, né? Por que esse organismo ocorre naquele lugar e por que esse organismo, essa população tem aquela quantidade, tá? Bom, quando a gente fala de população, então eu vou falar sobre a população do Acanthurus, lá no atol das Ocas, que é aqui perto, tá? O Acanthurus é esse peixe bonitinho aí, tá? E aqui o atol das Ocas, né? Acho que está todo mundo vendo aí. Deixa eu ver se o meu cursor... Não, o meu cursor não vai mostrar. Bom, mas ele fica a 300 quilômetros de Natal, né? Ele é pequeno pra caramba, ele tem uns 5 quilômetros quadrados, ele é bem pequenininho mesmo, né? E ele é uma reserva, né? Ela é pristina, ela não tem quase impacto, tem poucos impactos no atol das Rocas, né? Então é um lugar bem interessante de se estudar. Só pode ir pesquisador lá, para chegar lá é complicado, para dormir lá é mais complicado ainda, que tem uma casinha lá onde os pesquisadores dormem, mas para a ave ninguém aguenta o barulho de ave de manhã, tarde, à noite, madrugada, as aves não param quieto um minuto, né? Parece que é um campo bem pesado, digamos assim, né? Eu nunca fui para lá, né? Porque eu sou meio cabeça de planilha, né? Então só tenho os dados, né? Mas conheço de livro, conheço de planilha de Excel, na verdade, eu tô das Ocas, conheço do modelo que eu vou mostrar aqui. Tá? Bom, então a população do Acanthurus, lá tem 3 espécies, né? A gente pode botar todas numa caixa preta, que depois vou explicar o que é, né? Então, ele é um herbívoro do atol das Ocas, eu tenho essas 3 espécies lá. Como será que está essa população, né? Vamos considerar que é uma espécie só, vamos falar só do coelho, dos cirúrgicos, aí, dos chirurgos, né? Bom, ela pode crescer, né, segundo o modelo de Malthus, né, então acho que todo mundo já viu esse modelo aí, né, Malthus dizia, então, que a população cresce geometricamente, né, ou exponencialmente, né, e os alimentos aritmeticamente, é por isso, né, que existe fome, etc e tal.
Então, esse foi o Papo Econômico de Malthus, né? E ele é importante para a biologia, né? Porque ele inspirou, né? O Darwin estava lendo Malthus e não conseguia decifrar a seleção natural, e foi lendo essa parte do livro sobre economia, né? Do Malthus, que ele falou, poxa, se eu tenho mais indivíduos do que alimento, né? Quem é que vai ficar vivo? Então, daí que veio o insight do quem vai ficar vivo é o mais ajustado, é o mais forte, enfim, daí eu tenho a seleção natural, né? E a gente pode dizer que isso realmente deu um grande insight, tanto no Darwin, porque isso também aconteceu com com o Wallace, né? O Wallace, que também é co-descobridor, né, da teoria da seleção natural, ele também estava com febre, né, por conta de uma malária, e ele tinha lido de manhã essa parte do livro do Malthus, e no acesso de febre que ele teve à tarde, né, quem tem malária sabe que tem períodos de febre, né, no dia, ele teve um insight também, escreveu lá num papel para não esquecer, no outro dia ele desenvolveu isso e mandou a carta para o Darwin, daí o Darwin, então, estava com a origem das espécies mais ou menos arrumado e acabou publicando, né? Hoje a teoria é conhecida como teoria Darwin-Wallace por conta disso. Bom, mas aí, só fechando parênteses, né, dessa história aí, o modelo de Malthus, então, será que o Acanthurus cresce assim? Bom, ele pode crescer como um modelo logístico, né? Atinge a capacidade de suporte, o número máximo de indivíduos que o ambiente pode suportar, né? E o que deve controlar, então, o crescimento do Acanthurus? Bom, ele pode ser controlado pela falta de alimento, né? Pela disponibilidade de alimento, ele come alga, principalmente, por espaço nos recifes, né? Ele também precisa se reproduzir, ou pela presença de predadores, né? Então, ele pode ser controlado por esses fatores, né? Por mais alguns também, mas a gente vai ficar nesses 3 por enquanto. Bom, o Acanthurus, ele tem uma competição, né, dentro da espécie com outras espécies também, né? Então, não sei se vocês estão vendo aí uma câmera, né, um groove que o pessoal fala, essa câmera aí que fica dentro de uma estrutura aí, fica filmando, e nós colocamos, né, nós não, né, eu não fui lá, mas a aluna que foi, a Natália Rosa, a pesquisadora que foi lá, ela colocou, então, uma corda, e onde é aqui uma parte do delineamento experimental, né, ela colocou essas algas lá, às vezes menos algas, às vezes mais algas. No dia 1 apareceu pouco peixe, no dia 3 apareceu mais peixes, né? Então a gente foi filmando isso e depois a gente viu os vídeos e contou o número de bites, né? O número de mordidas, né? Que os acanthuros que apareciam davam aí nessas algas que a gente colocou ali, né? Era uma sequência de 15 minutos ali que a gente ficou contando na frente do vídeo, tá? E aí a gente fez, então, um trabalho da resposta funcional, né? Se alguém já mexeu com aquele modelo de presa-predador, né, do Lotka e Volterra, você consegue melhorar aquele modelo melhorando a resposta funcional, às vezes a saciedade do predador, né, já que o predador é insaciável, né? E a resposta funcional é a relação, então, entre taxa de consumo e densidade do recurso, né? A taxa de consumo ela vai aumentando com a biomassa das algas, mas chega num ponto que não aumenta mais. Você pode aumentar a biomassa que a taxa de consumo para, né? Essa seria a resposta funcional tipo 2. Resposta funcional tipo 1 é um aumento linear, né? A gente viu aí que pro Acanthurus, apesar desse gráfico não estar exatamente igual, eu tirei do paper que foi publicado, a razão entre a alga e o peixe é que influencia, então, na taxa de consumo per capita. Então, quando eu tenho muita alga e pouco peixe, eles consomem mais, tá certo? Me parece muito lógico isso, mas isso não ocorre todas as vezes, tá certo? Então, para o nosso Acanthurus aí, isso ocorreu. Tá? Então, assim, é só para vocês entenderem que a gente está aqui no estudo populacional. Então, uma única população, né? Ou pelo menos aí a gente pode considerar as 3 populações, um único gênero correndo no mesmo lugar, né? Apesar deles não se cruzarem, né?
mas a gente pode colocar tudo numa caixinha preta, mas nesse dia aí a gente deu sorte, só veio uma espécie, tá? Nesses dias aí que o experimento foi feito. Bom, a população, acho que todo mundo já ouviu falar essa expressão, ela pode também ser considerada uma metapopulação, quando ela troca indivíduos entre manchas, né, entre locais onde a população pode ocorrer, né? Então, se a gente pensar lá no Atol das Ocas, ele fica a 145 quilômetros de Fernando de Noronha, em Fernando de Noronha também tem essas espécies de acanturos, né? Então, ou a larva, ou mesmo o peixe pode ir para lá, né? E aí eu tenho uma metapopulação. Essa metapopulação, obviamente, mostra a conectividade ecológica, né? Então eu tenho um evento de colonização, extinções locais, né? E a metapopulação é caracterizada por isso, né? Tanto é que quem inventou a metapopulação, quem pensou o conceito de metapopulação, não acredita muito naquele modelo logístico, não. Ele acha que nunca as espécies vão até a densidade superior, né? Elas são controladas por eventos de extinção local e de colonização local. As espécies saem daquele lugar, vai para outro lugar. Vejam que agora eu não estou mais tão preocupado com o tempo, né? Quanto tempo, né? Porque o Malthus e o modelo logístico estão discutindo o tempo, né? A população no tempo, mas agora eu estou discutindo no espaço, né? Então, na verdade, agora eu estou discutindo no espaço-tempo, né? E essa conectividade ela é importante, né? Porque acaba assim, se a população vai à extinção, né? Vai todo mundo embora, ou vem um predador, come todo mundo, né? Então, assim, ela pode ser reposta depois, não tem problema, né? Tá? Então, isso aumenta a resiliência do próprio sistema, né? Aumenta a resiliência da própria população, né? E também tem a vantagem de manter o fluxo gênico, né? Para a população não ficar ali, né? E acabar tendo um inbreeding, né? Então, isso é bastante importante, evidentemente, mais importante nos mamíferos do que nos peixes, tá? De qualquer forma, é uma outra... A metapopulação, ela pode também ser considerada uma unidade ecológica, né? Bom, aqui lembrando um conceito que vai ser importante lá na frente, que é o conceito de nicho ecológico. A espécie, quando vai crescer, ela é limitada pelos recursos, né, pelos alimentos ou pelo espaço, né, pela área que ela tem para se reproduzir, né, aves marinhas, por exemplo, dependem muito de locais de reprodução, né, de nidificação, de fazer o ninho, né. Tá? A espécie é alimentada pelas condições, então, temperatura, oxigênio dissolvido, profundidade, né, presença de nutrientes, né, e por outras espécies também, como a gente viu aí, o Acanthurus tem lá 2 espécies que devem se alimentar da mesma coisa, devem ter os mesmos predadores, devem ter taxas reprodutivas parecidas, né, então por isso que algumas espécies são mais... têm uma capacidade maior, acabam se sobressaindo sobre as outras, né, mas elas estão ali competindo, né. E nessa ideia de nicho ecológico, então, que surgiu o modelo do hipervolume pelo Hodgkinson, né, que ele pensa, então, o nicho ecológico mais ou menos como esse gráfico, né, então eu tenho um gradiente ambiental, tem uma área onde a espécie tem uma abundância bem alta, que é a zona de conforto, né, o ótimo da espécie aí, então, essa é a área ideal, né? E depois vem uma zona de estresse fisiológico. Então, se o gradiente ambiental for, por exemplo, oxigênio dissolvido, quando tem pouco oxigênio dissolvido, a espécie não consegue ficar ali, né? Chega uma hora, então, que não tem uma região anóxica, né? Sem oxigênio dissolvido, a espécie está ausente, né? Ou com muito oxigênio dissolvido também, ela não se dá muito bem, então ela também vai estar ausente, né? Então, daí eu tenho oxigênio dissolvido, eu tenho nutriente, eu tenho umidade, eu tenho, sei lá, temperatura. Então, tudo isso vai formar um gradiente ambiental, né? Por isso que são P dimensões, né? Eu tenho a outra espécie, eu tenho a concorrência aí, né? Então, isso tudo forma esse hipervolume, né? Tá? E espécies muito similares, elas tendem a se excluir, né? Quem já estudou um pouquinho ali os modelos de competição sabe disso. Se a espécie for muito igual à outra, né, elas acabam se excluindo.
né? Então, cada espécie tem um nicho, né? Tem características distintas uma da outra, elas conseguem coexistir. Elas só não vão competir se tiver muita abundância de recurso, né? Isso é muito parecido com a economia, né? Quem assistiu aquele filme do John Nash, né? Mente Brilhante, com o Russell Crowe, né? O John Nash é um cientista bipolar, né? Que ele vê umas coisas, etc., né? Mas não sei se vocês lembram, quando ele tem um insight para fazer o trabalho que depois fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Economia, tem lá uma loira e 4 morenas, ele está com uns amigos no bar, daí ele fala assim, ó, se todo mundo for atrás da loira, alguém fala assim, se for todo mundo paquerar a loira, a gente vai acabar indo para casa todo mundo sozinho, né? Daí foi aí que ele teve o insight de economia, porque economia é assim também, né? For todo mundo vender hambúrguer agora, ou criar uma hamburgueria, vai todo mundo acabar morrendo de fome, porque tem tanta hamburgueria por aí, né? Que você tem que fazer o quê, então, se você é um é um empresário? Você tem que tentar um nicho que só você consiga fazer. Então, se está todo mundo vendendo hambúrguer, tente vender, sei lá, tapioca, né? Você vai ser diferenciado, talvez você seja escolhido. Isso ocorre com as espécies também. Se todas as espécies forem comer algas, né, vai ficar sobrando fitoplâncton no ambiente, né, e vai faltar alga para todas essas espécies também. Então, para elas coexistirem, elas têm que ter algum diferencial, né, seja até na posição, algumas pelágicas, outras demersais, né, então isso permite a coexistência das espécies e até a complementariedade, a famosa complementariedade de nicho, tá? Bom, a gente falou de população, quando a gente fala de comunidade, né? Acho que todo mundo já viu um gráfico desse aqui, do Whittaker Plot, ou seja, algumas espécies têm alta abundância e outras espécies, né? A maior parte das espécies tem abundâncias menores, né? No atol, a gente tem mais ou menos umas 170 espécies de peixes, né? Vocês viram que o lugar é pequeno, mas isso aí foi o que eu consegui levantar, né, de todas as guildas tróficas, desde os predadores, né, herbívoros, detritívoros, enfim, de todas essas guildas, né, e o atol também é interessante, porque como ele fica a 300 quilômetros aqui de Natal, né, ele é um ambiente bem pristino, então não tem poluição lá, vai pouca gente lá, só vai pesquisador, só pode ir pesquisador. Mesmo que pudesse ir turista, acredito que não iria muita gente, né? Porque as pessoas vão para Fernando de Noronha porque tem avião para chegar lá, né? Quem é que vai pegar um barco, navegar aí uns 300 quilômetros? Aí é difícil para um turista falar, vou lá, além da demora para chegar, né? Que demora para fazer esse percurso, tem o balanço do barco, aí não é muito fácil, né, você chegar tem que ser um barco muito grande, um navio, né, muito grande, né, então, de qualquer forma, é um baixo impacto humano que a gente tem lá, isso é bom, né, pelo menos uma área ali, Fernando de Noronha aí já tem alguns casos de poluição já descritos, né, microplástico, inclusive, né, então, pelo menos a gente tem uma área aí. Mas, de qualquer forma, então, a comunidade, aí, todas as espécies de peixes, algumas mais abundantes do que outras, né? E todas as guildas tróficas, as guildas alimentares, né? A gente tem isso. Então, isso é a comunidade, né? O conjunto de espécies. Bom, a comunidade, então, e essas guildas tróficas me faz aí pensar, então, quem come quem, né? Nessas guildas tróficas aí, né? Para a gente ter a teia alimentar, a teia trófica, né? Bom, como são 170, né, só pensando nos peixes, isso sem falar dos invertebrados, do plâncton, né, envolvido aí também, que tem tanto invertebrados como fitoplâncton, né, como que eu vou colocar todas essas espécies no modelo, né, porque o modelo vai ficar intratável, com 170 caixinhas ali se conectando pela via alimentar, né. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso colocar algumas espécies numa caixa só, tá? Que é o que isso é conhecido então como a teoria das caixas pretas. Eu meio que desconsidero o que está ocorrendo dentro daquela caixa preta e faço a ligação dessa caixa preta com outras caixas também, né? Isso foi descrito pelo von Bertalanffy, o mesmo daquela
daquela equação, né, de crescimento de peixes na teoria geral de sistemas que ele lançou, né? E isso que embasou, então, posteriormente, o Odum e tanto o Howard como o Eugênio Odum a fazer a estratégia, a pensar na estratégia de desenvolvimento dos ecossistemas. Eles pegaram essa teoria geral dos sistemas para ecossistema, né? E usaram para o desenvolvimento de um ecossistema, como que o ecossistema se desenvolve ao longo do tempo, né? Foi isso, basicamente, que o Odum fez, né? Tá, então, essa ideia, né, de você colocar numa caixa preta e daí você... Bom, esses acanturos aqui, eu pego esses acanturos, eu considero, já que eles têm os mesmos predadores, eles têm taxas de crescimento parecidas, eles têm a mesma dieta, né? Eu posso considerá-los, quando a gente fala de ecologia trófica, uma única coisa, tá certo? Então, isso é bem possível de ser feito, e isso tem que ser feito, porque senão o seu modelo vai ter 170 espécies, e aí como que vai fazer, né? Para você rodar um modelo desse, para você equilibrar um modelo desse, é muito difícil, tá? Bom, eu coloquei essa figurinha aí que o ChatGPT gerou para mim, mas eu coloquei de propósito, porque ela está errada, tá certo? Por que ela está errada? Olha lá, a setinha da arraia está indo para o tubarão. A setinha do tubarão está indo ali para um peixe que parece um acanthurus, né? E a setinha do atum ali está indo para a lagosta, né? E assim, a lagosta está ali no nível trófico 1, né? Então, ela não é o nível trófico 1, com certeza, né? Então, vocês veem que por que ela está errada? Então, isso aqui. Porque a seta ela tem que ir na direção de onde vai a energia. Então, a seta ela tem que sair da alga e ir lá para o peixe-palhaço, se é que o peixe-palhaço come alga, que eu não sei. Daí, o peixe-palhaço, se ele é predado por alguém, a seta tem que subir para esse alguém, a raia está certo ali, que está apontando para o tubarão, porque o tubarão come raia, né? Mas, então, assim, o fluxo energético está errado aqui, tá? Então, prestem atenção quando forem fazer uma teia trófica, né? Mesmo para um desenho, assim, que a gente tem que deixar bem claro a relação, né? Para onde está indo a energia / matéria aí da nossa teia trófica, tá certo? Bom, nós fizemos um modelo de teia trófica para o atol das Ocas, né? Esse aí é o modelo para 2012, né? Tem 2 tubarãozinhos e umas aves marinhas aí lá no topo, né? Com predadores de topo. Ainda não chegaram no nível trófico 4. Pode notar, né? Que a alga turf, essa outra alga aí, o fitoplâncton, o detrito estão ali no nível trófico 1, vai subindo, então, né, a energia aí para níveis tróficos superiores, né? O acanthurus está ali debaixo do 3TL, né? O terceiro nível trófico ali, tá? Acho que o nível trófico dele é 2,4, mais ou menos, né? 2,2, alguma coisa assim, tá? E o que mais que eu posso falar dele? Ele é herbívoro, é 2,2, porque ele tem lá, no estômago dele aparece ali um pouquinho de alguns invertebrados também, tá? Bom, o que eu posso falar desse ecossistema, né? Para ter isso aqui, eu precisei fazer o quê? Caracterizar a comunidade, isto é, saber que espécies ocorrem, as espécies não apenas de um único grupo, né, no caso os peixes, né, que eu estou centrando a minha palestra em cima deles, né, mas também, assim, aí tem tartaruga, aí tem lagosta, aí tem cefalópoda, né, zooplâncton, tem os macroinvertebrados, os microinvertebrados, tem coral, né, tá? Então, tudo isso também faz parte da comunidade de modo geral, e não só da comunidade de um grupo, né? Não sei se vocês sabem, o Atol das Ocas, a Ilha de Trindade, a Ilha de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo, né? Eles fazem parte de um monitoramento contínuo, né? Chamado PELD, que é Programa Ecológico de Longa Duração. Então, é um grupo de pesquisadores de várias universidades que recebe dinheiro continuamente do CNPq para ir nesses lugares aí e fazer um monitoramento mesmo, contar quantos bichos tem lá.
Tá? Então, esse PELD, ele garante durante 5, 6 anos, continuamente, essa... Não é muito dinheiro não, viu? O pessoal camela, tem que juntar com outros projetos, tudo, né? Mas ainda mais para ir para a Ilha de Trindade, demora não sei quanto tempo para ir para o atol, você tem que saber mergulhar, fazer curso, levar garrafa, essas coisas. Vai para Fernando de Noronha, preços absurdos, nossa senhora, como é caro lá em Fernando de Noronha. Então, assim, é bem difícil, tá? Mas eles mantêm o PELD também ocorre em outras localidades do Brasil, também ecossistemas terrestres, Amazônia, em vários lugares, né? Um programa bem legal que o CNPq tem já faz um tempo aí, já tem PELD comemorando 30 anos de PELD, imagina? Tem alguns lugares aí que já tem esse conjunto de dados de monitoramento, porque monitoramento é um negócio, né, que a gente não faz no Brasil, né, e não é só para ecologia, não, é para toda a área, né. Você vai pegar aí, sei lá, dados de violência urbana, né, você tem isso a partir dos anos 2000 só, para a década de 90 você não tem nada quase, né. Mesmo variação de dólar, PIB, essas coisas, se você for olhar, é um negócio que tem que ser reestimado lá para trás, porque ninguém fazia essas contas, ninguém tinha esse tipo de monitoramento. Tá? Então, o PELD é um programa do CNPq que é bem usado aí, tá? E com esse conjunto de dados, a gente consegue fazer o quê? Quantificar, então, a abundância das espécies, não é? Ou a biomassa, né? O número de indivíduos, aí, vezes um peso médio, me dá a biomassa, né? E saber também o que as espécies comem, né? Tem várias formas, né? No caso de peixe, acho que todo mundo sabe, né? Você vai lá, pega o peixe, abre o estômago dele e vê o que o peixe está comendo. Tem outra coisa, esses peixes bonitinhos de Recife, né? Se você não quer matar o peixe, você vai lá e fica olhando, né? Já que dá para ver, né? Então, ele comeu aquilo ali, ele foi lá, ele bicou aquilo ali e tal, então daí você sabe que ele está comendo também. A outra maneira é isótopos estáveis, né? Você pega um pedaço do músculo do peixe, analisa o carbono, né, desse peixe, o carbono, o nitrogênio, outros elementos, e você consegue saber qual é a fonte, né, da onde que ele comeu, né, da onde veio aquilo, né, então isso é bastante interessante também, né, para você ter uma ideia boa disso, né, isso só abrindo um outro parênteses aqui, pessoal, tem os peixes detritívoros, né, nos mangues por aqui, no Nordeste, e lá, lá em São Paulo também. Então, nós fizemos, eu participei, né, de pesquisas, e aí pegaram os peixes detritíveis e fizeram lá os isótopos estáveis dele, né? E o peixe detritívoro, quem já analisou estômago ou até intestino de peixe detritívoro sabe, né? Você não sabe de onde veio o detrito, né? E todo mundo achava que vinha do mangue, né? Só que o carbono do mangue, ele tem um sinal isotópico muito diferente do carbono do fitoplâncton. Então, a gente descobriu que os peixes detritívoros nos estuários, ou pelo menos lá na Baía do Araçá, em São Sebastião, ou aqui no Nordeste, que a gente analisou, os peixes detritívoros, mesmo aqueles que vivem no mangue, não comem detrito de mangue. Eles comem detrito de fitoplâncton. Então, isso ficou bem claro mesmo, né? Então, assim, se a gente incorpora um mangue, né, no modelo de ecossistema desse, o que a gente vai fazer com o detrito do mangue? Deixa separado e nenhum detritívoro vai comer naquele detrito, né? Aliás, aqui nessa teia trófica, né, vocês estão vendo que não tem o fluxo de todos os componentes até o detritus, né? Porque se tivesse, ia ficar uma confusão dos diabos aqui nessa teia trófica, né? Mas todos os componentes, ou por excreção, ou por mortalidade natural, acabam voltando para os detritos, para ter a ciclagem de nutrientes, né? E continuar aí o famoso ciclo da vida, tá? Mas, de qualquer forma, é só para vocês verem, assim, saberem, né, da potencialidade de uma ferramenta dos isótopos estáveis, né? Então, eu sei que o peixe come... Peixe piscívoro, quem abriu o estômago, também é difícil saber que peixe que ele comeu, né? Mas, com os isótopos estáveis, você tem uma melhor análise disso, tá? Você consegue melhorar a sua
a sua composição da dieta, a sua matriz de composição da dieta, né? Bom, quando a gente faz um modelo matemático desse, né, eu uso essa ferramenta, o EcoPath com o EcoSym. Ele foi criado em 84 por um pesquisador do Havaí, né, o Polovina. Depois ele foi adaptado, melhorado, e agora ele é um modelo, né, já foi usado em mais de 600 ecossistemas do mundo, né. Tem uma vantagem de usar o EcoPath, né, é que você pode comparar com outros sistemas similares, lago com lago, estuário com estuário, então você consegue ter mais ou menos uma ideia, já que você está trabalhando com a mesma ferramenta, né? Você não está construindo um outro modelo, né? Porque quando você muda os modelos, fica difícil depois você comparar os modelos, né? Mas quando você usa a mesma ferramenta, daí fica mais fácil. Quer dizer, você pode comparar os modelos, mas não pode, fica difícil comparar os ecossistemas, né? Porque às vezes, nesse ecossistema, tal coisa é mais importante, sabe? Mas aí, se você fez uma equação distinta, né? Bom, ficou aquilo mais importante porque aquela equação puxa mais para aquele lado, né? Se você trabalha vários ecossistemas com o mesmo modelo, você pode comparar os ecossistemas, então, né? Você tem essa capacidade. Então, esse modelo é simples, né? Ele depende, para cada componente do modelo, eu tenho uma equação dessa que vocês estão vendo aí, né? Então, o animal aqui embaixo, né, na produção, né, ele consome, né, que é essa taxa de consumo aqui, Q sobre B. Daí uma parte ele vai perder por respiração, outra parte é pelo rendimento, isso é pela pesca, pelo que é exportado, né? Alguém vai lá e pega ele, ou ele ou ele é predado dentro do sistema, está aqui, né? A predação, essa aqui é a biomassa do predador, a composição da dieta dessa presa para esse predador, né? Uma parte ele vai embora, e aqui tem a outra mortalidade, isto é, a mortalidade que não é por predação, aquela mortalidade natural. O peixe fica velho, ninguém comeu ele pega, morre e vai virar detrito, né? Por isso que ela é distinta dessa predação aqui. Aqui é comida não assimilada, né? Que é a excreção. Então, eu tenho, para cada componente desse, eu tenho, então, uma equação dessa, tá? Esse aí é o símbolo do EcoPath. E o que é importante disso? Para fazer isso, eu dependo de estudos populacionais, eu dependo lá do meu primeiro nível hierárquico, né? Da minha primeira unidade ecológica, né? Para fazer, então, para cada uma das espécies ou dos componentes que eu coloco daquela caixa preta, eu dependo desses estudos populacionais, né? Porque calcular PB, eu dependo da equação de crescimento, eu dependo, né, de quanto do tamanho máximo que o animal pode alcançar, então eu tenho tudo isso, né? É a composição da dieta para cada espécie, então eu preciso dessas informações populacionais, né? Bom, quando eu faço aquele modelo, né, tenho esse modelo aqui, e aí, dá para acreditar no modelo, né? Como que eu acredito no modelo, né? Tem que fazer que nem o São Tomé aí, do Caravaggio, vai lá e toca na ferida de Jesus para acreditar nele ou não? A melhor maneira de acreditar no modelo é calibrar o modelo com dados. Então, por exemplo, olha aí, ó, já é resultado do modelo, né? Algumas espécies, inclusive o Acanthurus está aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, foi um dado de 2012, a biomassa de Acanthurus era 10 gramas por metro quadrado, 2013, 14, 15, 16, 17. Então, isso aqui são os dados observados. Daí o nosso modelo, o EcoSym, né? Vou ver, o EcoSym, ele simula tentando o quê? Calibrar o modelo, isto é, diminuir a distância entre o simulado e o observado. E para essas espécies, não dá para colocar todas as espécies aqui, né? A biomassa até que fica razoável. Aqui para o carangido é mais difícil, olha aqui, ó. Né? O modelo, se ele fosse melhor, ele teria dado essa subida aqui, mas não subiu, né? De qualquer forma, por que eu estou falando que é razoável? Porque vocês viram, tem um monte de espécies, né? Dificilmente ele vai ficar igualzinho ali o modelo, né? Mas pelo menos a ordem de magnitude não está errada.
né? Então, a ordem de magnitude prevista pelo modelo aqui, ó, para essa espécie, por exemplo, está dentro do mínimo e do máximo dessa espécie. Aqui, mesma coisa, aqui podia estar um pouquinho mais para cima, né? Mas aqui está muito bom, aqui está mais ou menos, né? Deu praticamente uma reta, não mudou muito, né? Tá? Mas aí, assim, o modelo não é perfeito, né? Ele é uma representação matemática, né? Ele é uma representação do ecossistema verdadeiro. O ecossistema verdadeiro são esses dados reais. Então, quando o modelo EcoSim, ele faz essa simulação e tenta calibrar o modelo, ele altera nesse modelo aquilo que a gente chama de taxa de vulnerabilidade. Então, na taxa de vulnerabilidade, se aquela espécie está vulnerável ao predador, né? Então, se ela não está vulnerável, ele coloca que V igual a 1. Se ela está vulnerável, V igual a 7. Então, daí nós temos o controle trófico top-down, isso é, o predador controla a presa. V igual a 1 é a presa que controla o predador, né? Podemos dizer assim, né? Então, quando eu tenho esses dados numa escala temporal, eu consigo fazer essa calibração, e isso faz com que o meu modelo seja um pouco, eu seja mais realístico, porque eu sei que, pelo menos por um período de tempo, ele está sabendo fazer a simulação. Nosso modelo é de 2012, ó, ele simulou até 2018. E agora eu posso fazer simulação até 2100, usando esses mesmos valores de vulnerabilidade, de parâmetros aí que o EcoSim mudou. Essa vulnerabilidade ela não estava na equação anterior, porque a equação anterior diz respeito apenas ao EcoPath, a parte estática do modelo, né? Então, se eu for explicar aqui a equação do EcoSim, a gente vai se complicar um pouco, né? Então, de qualquer forma, essa é uma grande vantagem. Ah, mas e se eu não tenho uma análise temporal, só tenho os dados de 2012? Dá até para fazer. Só que aí a simulação, a gente fala que é uma simulação nas nuvens, né? Você faz a simulação e você não tem bem certeza se aquilo, né, vale a pena fazer aquilo, né? Então, né, já é um pouco mais difícil de acreditar, tá? Então, aí a gente tem que ser mais São Tomé mesmo, mas aqui no caso não precisa ter tanto essa coisa, né? Bom, nós fizemos uma simulação, nesse caso do Atol das Ocas, para aumento de temperatura da água. Então, nós usamos essas três simulações, né, de aumento de temperatura, de modelos do IPCC. Notem que o IPCC também faz modelo, não modelo trófico, mas modelos de aumento de temperatura dadas as emissões de carbono. Então, tem esses três modelos aí, vocês veem que o vermelho é onde a temperatura vai subir mais, o azul claro mais ou menos, e o azul escuro ela subiria menos, né? Ou seja, menos emissões de carbono. Então, essas são... Então, nós pegamos esses dados, porque o IPCC faz isso para a parte terrestre do globo e para a parte aquática também. Então, fomos lá na latitude e longitude do mapa do IPCC, queremos os dados aqui de 2020 a 2100, né, para esses três modelos que vocês têm. Então, pegamos esses dados, né, que estão reproduzidos aí, e, ao mesmo tempo, nós pegamos o nicho termal, olha lá o nicho ecológico, por isso que eu quis falar do nicho ecológico anteriormente, o nicho ecológico de cada uma das espécies, dos componentes do nosso sistema. Então, por exemplo, olha o nicho termal, né? Olha, esse tubarão aqui, ele vive principalmente entre 28 e 24 graus, né? Tem também isso aqui ele pode viver, né? Mas aqui o principal dele é esse, né? Então, se mudar a temperatura no futuro, ele vai sofrer. Esse outro tubarão tem esse, aqui os predadores, aqui os invertívoros, os herbívoros, aqui outros consumidores, né? Que não são peixes, né? Aqui os produtores primários, tá? Produtores e detritos, né? Então, olha aqui o nicho deles, né? Onde que você pegou aí esses valores, Ronaldo? Bom, aqui foi principalmente num site chamado Aquamaps, porque o Aquamaps ele tem vários, para muitas espécies, para
centenas de espécies, talvez milhares, ele tem a distribuição dessas espécies no globo, tem a abundância em alguns casos, então ele sabe onde que a espécie se dá melhor, se é nas águas mais claras, nas águas mais quentes, nas águas mais frias, às vezes tem informação sobre se é demersal, pelágico, esse tipo de coisa. Tá? Então, eu sei o nicho termal. Então, vejam bem, eu tenho todas as espécies, eu sei a taxa, eu sei o que elas comem, e tenho a taxa de crescimento delas, tá certo? E elas estão se relacionando. E eu tenho a temperatura ideal. Então, eu simulo esse modelo para 2100, usando esses modelos, mudando a temperatura, tá certo? Desse ambiente do atol das Ocas. E o que pode acontecer com isso, né? Então, o que eu estou fazendo agora, exatamente? Eu estou integrando o biótico, que são as espécies, com o abiótico, que é a temperatura da água. Então, eu chego no ecossistema. Antes eu tinha só no ecossistema propriamente dito. Antes eu tinha apenas a teia trófica. Agora, juntando com a temperatura, eu tenho o abiótico também. Então, olha só que no pior cenário, no cenário de maior aquecimento, olha o que vai acontecer com a biomassa, né? Do atol das Ocas. Aqui é biomassa total, tá? Olha só, né? Então, assim, em 2070, mais ou menos, aqui é o intervalo de confiança, né? Vamos dizer que até aqui, mais ou menos, ó, elas são iguais, estatisticamente iguais, né? Apesar da média estar aqui, né? Mas ainda sobrepõe com o intervalo de confiança dos outros cenários, né? De aquecimento. Tá? Então, olha, até 2070 parece que se não for o pior cenário, né, parece que a biomassa aguenta, né? E vocês veem que os dois outros cenários parece que não faz diferença com o status quo, né, com um modelo sem nenhuma influência, sem aumento de temperatura nenhum. Tá? Então, isso é bastante interessante também. Então, eu tenho isso para biomassa total, mas eu posso ter isso para cada espécie. Tá? O Acanthurus está aqui, ó. O Acanthurus sofre bastante nesse cenário, tá vendo? Ele realmente vai sofrer bastante nesse cenário. Essas outras espécies também, talvez esse aqui nem tanto, né? Porque tem um intervalo de confiança muito grande. Aqui o Lutijanus tem, né, uma diferença entre os vários cenários aqui. Qual é a vantagem de fazer, nesse caso, essas simulações? A vantagem é que, assim, essa espécie, olha, o tubarão, ele cai. Se o tubarão cai, isso pode ser bom para a presa do tubarão se ele tiver numa relação bottom-up com essa presa. Se é ele que está controlando a presa, às vezes ele cai e a presa pode se dar bem nessa história toda. Olha aqui um peixe que se deu bem aqui, ó, em alguns cenários. Era que ele aumentou, provavelmente porque algum predador dele deve ter diminuído. Então, eu consigo juntar tanto a influência biótica quanto a influência abiótica nesse tipo de modelo, né? Porque se eu tivesse só uma população, eu não conseguiria. Se eu estivesse estudando só a comunidade, também talvez eu não conseguisse. Mas aí o ecossistema, a unidade fundamental, né? A unidade ecológica do ecossistema me permite isso. Então, eu tenho cenários de aquecimento com as cascatas tróficas associadas, né? Acho que vocês sabem, né? A expressão cascata trófica, né? Mexo em um aqui, né? Mexo aqui no tubarão, vai influenciar a quantidade do fitoplâncton que está lá na base da cadeia. Ou mexo no fitoplâncton, vai influenciar lá na quantidade do tubarão que está lá no topo, né, da cadeia. Então, é mais ou menos essa história da cascata trófica, né? Então, eu tenho aqui juntando os dois, o biótico e o abiótico. Outra coisa que eu posso fazer, né, já que eu estou estudando uma coisa bem geral, é um indicador ecossistêmico. Então, nós, nesse trabalho, a gente colocou esse indicador aqui, que é a eficiência de transferência trófica, isto é, a eficiência que a energia é transferida de um nível trófico para o próximo. Vocês veem aí que aquecendo um pouco, inclusive, né, no cenário de 4,5, essa eficiência pode até aumentar, mas aqui no cenário de 8,5 ela vai diminuir. Se diminui, acarreta o que vocês viram ali na biomassa, né? Então, a biomassa fica mais fácil de explicar para muitas pessoas, mas às vezes a gente precisa
de um velocímetro, de algo que mostre para a gente, né, de um modo geral, assim, o que está acontecendo com o ecossistema, né? Então, é por isso que a gente tem esses índices e indicadores, né? Porque, assim, quando a gente está vendo a velocidade do carro, né, a gente sabe para que serve essa velocidade, mas ela é o quê? Ela é o resultado do funcionamento de todas as peças do motor que estão ocorrendo ali, né? Então, a velocidade é um índice da capacidade de funcionamento desse motor. Tá, então, isso ajuda também. Então, esses indicadores, né, o nível trófico da comunidade geral, tal, eles ajudam a gente a entender um pouco mais, olhando um pouco de cima, e não na biomassa desse, na biomassa daquele. É claro que se eu tenho uma espécie que é alvo de conservação, eu vou lá olhar aquela espécie, ou uma espécie que é comercial, não é o caso do atol das Ocas, que não pode pescar lá perto, mas eu fico de olho, né? Claro que a gente vai estudar melhor aquelas espécies, né? Que são alvo importante aí. Bom, para finalizar, então, vocês viram aí as unidades ecológicas, né? Então, não é só uma seta que vai para cima, de população, de indivíduo para população, para comunidade, para o ecossistema, mas é uma seta que volta, né? Então, é o ecossistema influenciando a comunidade, influenciando a população, tá? Então, é por isso que é interessante a gente estudar as unidades ecológicas todas aí juntas, tá? Bom, o ecossistema, então, integra, né, os componentes bióticos e abióticos, e quando a gente faz um modelo, né, isso é, quando a gente quantifica as relações do ecossistema, a gente consegue fazer, então, uma simulação, a gente representa matematicamente o ecossistema, e podemos fazer um impacto. Agora vamos começar uma pesca no atol das Ocas, vamos ver o que vai acontecer. A gente pode brincar usando o modelo de ecossistema do atol das Ocas que a gente construiu. Quanto mais detalhes, quanto mais rebuscado for, mais realista ele tende a ser, né? E a gente pode, então, prever impactos, né? Tanto do aquecimento aí, quanto da pesca. A gente não usou pesca aqui no trabalho, né, desse trabalho, porque lá não pode pescar, né, então a gente discutiu mais aí o aquecimento mesmo. E aí, né, nesse caso, a gente pode pensar em soluções, então, pelo menos até 2070, mesmo com o pior cenário de aquecimento, a biomassa não vai cair tanto. Então, isso nos deixa mais confortáveis, mas também, né, a gente precisa pensar para ver o que vai acontecer no futuro, né? Esperando que a mudança não seja tão drástica como algumas pessoas dizem, tá? Então, a modelagem ecológica ou ecossistêmica serve para isso, né? Bom, os dois trabalhos, né, principais, depois eu vou passar o PDF desses slides aí para vocês, né? Então, os dois trabalhos são esses aqui, tá? Posso mandar, mas está aí liberado também nas revistas. Tá, então agora eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, né? Porque todo modelo ecossistêmico ele tem problemas, né? Ele tem limitações, né? Então eu queria saber aí qual que é a grande limitação desse modelo que eu acabei, que faz uma simulação de 80 anos, né? Para 2100, 75 anos de diferença, né? Eu, por exemplo, não vou estar vivo em 2100, né? Então, se eu disser que o atol das Ocas vai acabar em 2100, eu não vou poder ser confrontado com isso, né? Tanto é que as primeiras simulações que a gente fez foi até 2050, porque eu nem gosto muito dessas simulações muito longas, né? Mas, de qualquer forma, queria saber aí o que vocês acham, qual é a grande limitação desse modelo, o que a gente poderia incluir no modelo para deixar ele mais preciso, né? E como que vocês acham que a gente pode usar o modelo para gestão e manejo? Tá? Obrigado novamente aí pelo convite.